Sejam todos muito bem-vindos para mais um podcast, um episódio do nosso podcast Conversas que Curam. Então, por aqui, nós estamos sempre falando sobre alguns assuntos que passam pelos relacionamentos, pelo nosso autoconhecimento, a nossa vida interior e a nossa espiritualidade. O meu propósito aqui é trazer essas conversas para ajudar você a ter mais consciência. Então, hoje eu tenho a alegria de receber uma convidada muito especial, querida, aqui de São Paulo, que é a Tati Moreira. Cadê você, querida? Chegue mais. Oba! Olá, bem-vinda, Tati. Olá a todos. Muito obrigada. Que alegria receber você aqui hoje. Tati é uma companheira de jornada muito querida. Eu queria que você começasse, Tati, essa nossa conversa, falando um pouquinho, então, para as pessoas, quem é a Tati? Então, o que você faz? Qual que é a sua profissão? Como que esse assunto de vida interior, de consciência, começou a chegar e ressoar no seu coração? Como foi isso? Conta pra gente. Então, eu sou a Tatiane, né? Tenho 41 anos, sou casada, sou mãe do Frederico, que tem 11 anos, sou profissional, né? Trabalho como funcionária pública na mesma empresa há 15 anos, então eu tenho essa jornada, né? Jornada de mãe, esposa, profissional, voluntária, tenho a minha vida religiosa, essa mulher multitarefa, né? Essa mulher com um montão de papéis, né, Tati? Sim. Que bacana. Não é muito diferente do que a gente vê nesse desafio hoje da mulher no mercado de trabalho, na vida, como mãe. E você falou que você é voluntária, né? Que bacana. Sim. Que então é a Tati integrada com tudo isso. E quando que esse assunto, Tati, acho que a nossa ideia também, falar um pouco hoje sobre essa questão dos relacionamentos, né? Isso é um assunto que pega para muita gente, e eu queria saber, assim, de você, quando que esse assunto, e aí não necessariamente do relacionamento marido e mulher, aqui pode ser o relacionamento de uma forma mais abrangente na tua vida, quando que esse assunto começou, assim, a reverberar em você, ou aparecer em você, ou incomodar em você, enfim, conta pra gente como que foi isso na sua história. Então, a gente sempre acha que o problema é o outro, né? E que nunca é a gente, né? Então, eu me vi diante do maior conflito foi na pandemia, porque eu tive que me isolar e eu tive que ficar em casa com marido e filho. E aí eu comecei a perceber as dificuldades de relacionamento, porque não tinha o trabalho, não tinha onde me esconder, eu estava ali com o meu mini espelho que eu tinha que lidar, né? Então a minha maior dificuldade era com o meu filho, que foi quando eu encontrei, né, a faculdade. E comecei a fazer o curso de formação para professores, que aí eu queria aprender a lidar com meu filho. E aí foi quando tudo aconteceu, né, que eu percebi que eu teria que olhar para dentro de mim para conseguir trabalhar com ele, para eu conseguir ajudar ele, né, porque eu achava que o problema era a criança, né, e não que eu também tinha uma influência ali, né, naqueles conflitos que estávamos tendo. E você falou, né, isso é muito comum da questão da educação. Eu acho que hoje é o maior desafio nosso como pai, como mãe, né? Você falou que o Frederico está com 11 anos agora, é isso, né? E o que você percebia, Tati, assim, na tua relação como mãe com o Frederico, que mais te desafiava, assim? Tinha algum conflito, alguma situação que mais mexia com você, né? Você falou que você buscou o curso de formação de professores, até, né, ligado à área da educação mesmo, para lidar. Isso é um grande diferencial que tem, né, nesse olhar da psicanálise, porque mergulha exatamente nesse lugar
da gente se olhar. Você falou uma coisa que chamou a atenção, você falou, tive que estar diante de um espelho. Meu então, mini espelho ali. É o seu mini espelho. Você quer falar um pouco disso? Qual foi, assim, um ponto que você me falou, é a hora de eu olhar, né? Tem algum exemplo, algo que acontecia com você, com seu filho, que fez você tomar essa decisão? Uma coisa que me despertou muito foi a questão da carência, né? Eu sempre achei que eu era carente porque eu não recebia afeto, né? Que meu filho não era grato, meu marido não me dava atenção, e eu percebi que era um movimento que eu que tinha que fazer também, porque a gente só recebe aquilo que a gente dá, né? Que eu tinha que ser mais afetuosa. Isso me pegou muito, né? E eu tive que olhar para questões que a gente não gosta de ver, né? Por exemplo, o meu egoísmo, o quanto eu era egocêntrica, né? E como ter um filho exige muito da gente, né? Exige muito olhar para o outro, servir o outro. E eu tive que sair muito de mim. E perceber que as birras do meu filho eram muitas vezes as birras que eu mesma fazia. E se ver assim é muito difícil, muito difícil. Mas também é libertador. Eu acho interessante, né? Você falou isso, da birra do filho ser a birra da mãe, assim, né? De uma certa forma, como um espelho, assim, né? E isso para muitas mulheres, Tati, assim, claro, você é uma mulher que você busca a interiorização, que nem você está nessa jornada, já tem quanto tempo que você, né, faz um trabalho mais de perto, assim, com o seu espelho, vamos dizer assim, o processo de interiorização mais próximo, mais profundo. Isso faz uma grande diferença, né? Porque, por exemplo, outras mulheres que ouvem a gente, como que devem pensar, né? De uma mulher que vê no filho a birra, mas como assim? Ela que tem birra também? Como que é isso? Como que você descobriu isso? Como que é isso na prática? Então, eu comecei, né, fazendo o curso. Aí depois eu fiz o gestão de conflitos também, e depois eu fui fazer a terapia. E eu comecei antes do meu filho, e isso foi muito importante, porque às vezes a gente quer terapia para o outro, né? Porque é o outro que precisa de ajuda. E não que a gente precisa também dessa terapia, que a gente precisa se olhar, porque a criança, geralmente, ela repete muito, reproduz muito do que a gente faz. Só que como a gente está inconsciente, a gente não percebe. E ali gera mais conflito ainda, porque aquilo que nos irrita é porque a gente está vendo em nós. E o filho mostra isso muito claramente. Então eu comecei a fazer a terapia antes dele, e depois eu coloquei ele também. E hoje a gente caminha assim, né? Eu faço e ele faz. Né, um ajudando o outro. E hoje eu percebo que quando eu tenho mais tolerância com ele é porque eu estou tendo mais tolerância comigo. E algumas atitudes dele já não me afetam tanto como afetavam antes, né? E às vezes até ele, né? Eu lembro que ele era pequenininho e ele ficou muito assustado uma vez, porque a criança te testa, né? E eu lembro que eu reagi bem calma. E ele ficou indignado, porque ele achou que eu ia reagir como eu sempre reagia, brava e tal. E ele ficou, mamãe, mas você não vai? Eu falei, não, o prejuízo é seu. Aí eu sei que ele acalmou, ele ficou ali naquele momento, ele, sabe, ele percebeu que aquilo não me atingia. Então ele mesmo. Foi muito interessante. É isso que você está falando, Tati, é tão, assim, verdade. E a gente fala, né, que na terapia, até eu lembro que quando eu comecei também a fazer meu processo, era uma coisa que eu ouvi, que quando uma pessoa na casa faz um processo terapêutico, muda a energética da família, né, da casa. E você falando isso me veio muito, porque a primeira coisa que geralmente, e aí hoje eu atendendo, me deparo muito com situações assim, que as mães, diante da dificuldade que o filho apresenta, a primeira
versão que a gente quer é o quê? Que o filho se submeta à terapia, né? Geralmente é assim. E isso que você falou é muito fundamental, porque uma mãe que ela faz esse caminho junto com o filho, ela dá um salto, né? Eu também faço terapia, meu filho também faz, mas eu vejo que é um salto na relação, eu vejo que é um salto na energética mesmo da casa, da família, da gente ter essa paciência, essa tolerância para a gente poder se ver, né, no outro e o outro se vê na gente, porque aí se espelha o tempo todo, né? Então, muito bom que você falou isso, porque essa calma, esse equilíbrio, a gente só consegue ter com o outro quando a gente também tem com a gente, né, Tati? À medida que a gente tem com o outro, a gente reverbera na gente. Então, não é uma coisa assim. Hoje eu acho que tem muito essa visão da gente com a gente mesmo, mas pelo olhar que a gente vê na prática e científico, é isso no outro. Então, à medida que eu tenho com o outro essa paciência, eu também tenho comigo. Estou tolerando ver as minhas birras. Então, você começou a ver mais suas birras e começou a ser mais tolerante com você. Foi mais ou menos assim? Isso. E algo que me acalmou também é entender que a criança, ela tem as escolhas dela. Eu sou 50% responsável, mas ele tem os 50% dele, que é as escolhas deles, né? Assim como nós, como filhos de Deus, né? Nós temos as nossas escolhas, apesar de Deus nos amar e tentar nos guiar, com os filhos é a mesma coisa. Ele sempre vai ter as escolhas dele. Então, eu tenho aprendido a tentar aceitar. É lógico que eu sempre vou orientar e falar o caminho certo, e corrigir, dar bronca quando for preciso, mas tentar aceitar ele como ele é, porque às vezes como mulher, como mãe, às vezes a gente quer controlar muito. A gente quer pegar aquela criança, colocar numa forma para que ele seja exatamente do jeito que a gente acha que tem que ser, né? Porque a gente também não tem certeza de nada, mas a gente acha que tem que ser assim, e a criança já tem, os filhos já têm outra cabeça, né? Então, aceitar que é assim, respeitá-lo, né? E ter mais tolerância. Então, é um equilíbrio entre afeto e disciplina, firmeza e afeto, firmeza e doçura, né? Que a gente tem que ir aprendendo. E é um processo que eu sinto que é difícil, mas necessário. É difícil exercer uma autoridade, né, Tati, como mãe que somos, com a nossa patologia, mas sem ser uma general, né? Eu acho que é tão difícil isso, Tati, assim, essa doçura que você falou, eu acho que, e aí me vem assim muito, que Deus tem com a gente, né? De nos orientar, de não nos deixar, assim, perdidos no caminho, largar, mas ir conduzindo com amor, né? Então, eu acho que isso é tão difícil, mas é tão sublime também, porque esse afeto que você fala, essa doçura, eu acho que uma mãe, um pai que consegue estabelecer isso, uma família, nossa, eu acho que isso tem um valor, assim, inenarrável, assim, nosso, como ser humano, né, como humanidade, como mãe mesmo. Acho que uma mãe que consegue fazer isso para o filho, sem perder a autoridade dela, né, sem se desviar do papel dela como mãe, é uma coisa, assim, incrível. E eu acho que nisso a psicanálise integral, né, tem nos ajudado como mulher muitíssimo, né, Tati? Dado essas ferramentas para a gente poder trabalhar com isso, porque não é fácil, não é brincadeira. Eu queria perguntar para você, depois, né, dessas conscientizações, desse exemplo que você trouxe, o que mudou, né, no teu relacionamento? Você falou dessa calma, mas que inversão, tem algum exemplo de inversão que você percebeu a partir desse trabalho, você como mulher, como mãe, enfim, dentro do seu papel, né, da sua natureza feminina,
olhando para esse lugar, que inversão você percebeu assim que você vivia e não tinha nenhuma ideia? Nossa, eu acho que uma das inversões assim que me chocou foi em relação aos homens. Eu sempre achei que eu admirava, que eu gostava e que eu não tinha essa inveja, esse ataque aos homens. E através desse trabalho terapêutico eu percebi que eu tinha, sim, algo que eu copiava da minha mãe, assim, eu nem percebia. E isso para mim foi assim muito importante enxergar isso, porque afetava não só o meu relacionamento com o meu marido, como afetava com o meu filho também. Então perceber essa competição que eu tinha e nem percebia. Você competia com o teu marido, assim? Sim, às vezes ficava comparando, né? Por exemplo, meu filho se dá melhor com ele, e não ficar feliz, nossa, que bom que meu marido se dá bem com meu filho, mas ficar naquela inveja, né? Ele se dá melhor com o pai do que comigo, né? Então, assim, essas coisas, olhar o lado positivo. Nossa, que bom que meu filho se dá bem com meu marido. Isso é importante, ele se dar bem com o pai. E pela inversão, não, eu tinha aqueles ciúmes, né? Então isso me ajudou muito. Nossa, você falou isso e é uma coisa tão sutil, né, Tati? Porque a mulher, ela faz isso assim, uma coisinha fina, assim, um ajustezinho fino, né? Assim, que não é uma coisa que a gente percebe, né? Que nem você falar que eu tinha essa inversão e atacava meu marido. Então, muitas vezes não é a gente atacar de frente, assim, mas é essa sutileza que a gente tem sem perceber de manifestar ou um ciúmes, ou uma centralização de poder nosso sobre os filhos, e inclusive isso de enfraquecer o papel do homem, né, na família, no relacionamento, como pai. Então, eu acho isso tão, assim, perspicaz, necessariamente, que a mulher faz, mas ela não tem ideia. Então, uma mulher, quando às vezes ela faz um comentário mal do homem, do pai, por mais que ela não tenha assim a coisa na cabeça assim com essa intenção, mas ela faz e como você falou já vai colocando uma sementinha na cabeça do filho sem perceber, criando já esse tipo de bloqueio, de inimizade, e a mãe, né, para todo filho é a pessoa mais importante, né? Então, quer um filho ficar muitas vezes chateado é falar mal da mãe, ou brigar com a mãe, ou entristecer a mãe, não é assim? Sim. Não é brincadeira. Agora, Tati, eu sei que você é uma mulher de fé também, uma mulher cristã. Eu queria te perguntar, como a sua fé e a sua espiritualidade conversa com esse trabalho seu de olhar para o seu interior, de autoconhecimento? Como é que essas coisas caminham junto com você? Nossa, eu percebi que esse processo começou assim. Quando eu comecei a terapia, eu percebi que meu relacionamento com a minha mãe melhorou, com o meu pai melhorou, aumentou, sabe, a minha gratidão, que eu tinha um bloqueio com meus pais. E a partir daí eu percebi que meu relacionamento com Deus também melhorou, porque eu também tinha aquela visão de que Deus castiga, que Deus, não desse Deus bondoso, né? Poxa, se eu tô aqui é porque Deus me ama, porque olha que trabalho bonito. E então eu comecei a perceber as coisas boas, né, que Deus, as amizades, eu falava, olha, como Deus me cerca de pessoas boas, olha isso, olha, e eu não via nada disso, né, aquela cegueira mesmo, de não perceber, achar que Deus tinha esquecido de mim, né, então eu lembro que eu estava muito descrente antes de começar o curso, e quando eu comecei, eu pensei várias vezes e falei, eu me segurava assim, para ficar presente. Literalmente eu me segurava e eu percebi que foi um resgate
a partir dessa conscientização, que quanto mais eu me percebia, mais eu me aproximava. Então você começou a perceber que o nosso relacionamento com Deus, ele é muito além de uma coisa religiosa, assim, né? A nossa espiritualidade, né, Tati? Ela está na nossa vida prática, na nossa relação com o nosso filho, com as nossas famílias, com os pais. E aí, quando a gente começa a trabalhar isso, né, eu falo, quando a gente dá um passo, né, na direção de Deus nesse lugar, com esse coração aberto, com essa humildade, para a gente começar a se olhar, mesmo com medo, às vezes eu falo, mesmo com medo, mas a gente começa a se olhar, então Deus dá vários passos na nossa direção, e aí a gente vê como Ele está pertinho de nós, e como todas essas coisas têm a ver e está totalmente ligado, integrado, entranhado na nossa vida, né? Nossa vida espiritual não é separada da nossa vida prática, da nossa vida de dia a dia, de trabalho, né? E a gente costuma pensar assim, né? Que é uma coisa mais de um ritual, de uma coisa do culto ou de uma missa, não necessariamente que a nossa vida é entranhada na espiritualidade o tempo todo. Então, que lindo, Tati. Eu queria pedir agora, a gente caminhando mais para o fim, você como uma mãezona também, né? E a gente falando sobre coisas tão profundas, assim, verdades da sua história. Eu queria que você deixasse aqui uma mensagem para mulheres que estão vivendo o que você viveu, né, ou algo parecido com a sua história, você como mulher. O que você diria para essa mulher hoje? Que ela não está sozinha e que estar, na verdade, né, na conscientização, é estar com Deus, né, e aceitar que somos imperfeitas mesmo, e somos imperfeitas, mas que temos que persistir no bem, né? Na ação boa, nos pensamentos bons, cuidando do outro, e que isso vai nos ajudar a ter equilíbrio e seguir em frente. Né? Esquecer um pouco de nós mesmas e pensar no outro, né? Fazer um movimento contrário aí, porque às vezes a gente pensa que tem que olhar mais para nós mesmos, mas na verdade quando a gente passa a olhar para o outro, é que a gente passa a olhar para nós, porque se a gente cuida do outro, a gente está cuidando da gente também. Que lindo, Tati. Então, assim, quando a gente faz o bem, esse bem, né, que é uma lei tão universal e tão prevalecente mesmo, da força que ele tem. E eu acho que muitas de nós, né, Tati, assim como mulher, a gente não tem ideia da força que a gente tem, né? Que a gente não está sozinha, que a gente tem uma força enorme e que se a gente confia nesse bem, ele vai sempre prevalecer, ele vai sempre vencer. Então, que isso chega como uma esperança para outras mulheres também, né, que possam fazer esse processo, ter coragem, né, porque aqui é uma coragem, uma entrega, para fazer esse mergulho no interior e descobrir esse montão de coisa, que a gente não descobre só coisa ruim, a gente descobre um montão de coisa boa, né? Então, querida, eu quero agradecer no meu coração você reservar o seu tempo, eu sei que você tem, né, como você falou, milhares de papéis aí, mas você ter dedicado um pouquinho do seu tempo para a gente aqui falar desse assunto e que essa nossa conversa possa chegar, Tati, a mais corações, a mais mulheres que precisam ouvir isso, precisam conhecer esse trabalho e que precisam ser verdadeiramente empoderadas, né, pela força dessa consciência do nosso interior. Então, um super beijo para você, um abraço bem apertado no seu coração. Eu queria te agradecer por ter estado conosco aqui, aberto a sua história, a sua vida, com tanto afeto conosco, viu? Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço.